Olá, nossos queridos ouvintes e espectadores. Estamos gravando hoje um especial para o mês dos pais, né? Temos o Dia dos Pais chegando e a gente achou que seria legal a gente falar um pouquinho sobre um tema que não é muito abordado, né? Não é muito visto aí, que é a paternidade atípica. Então hoje eu, Vinícius Ribeiro, estou aqui sem a minha companheira de bancada Jeane, que é mãe e não pai, então ela foi excluída desta conversa. Mas estamos aqui com o marido dela, o Marcelo. Marcelo, obrigado aí pela sua presença. Estamos aqui também com o Bruno. O Bruno é meu primo, também tem um filho autista, e isso nos aproximou também em alguns temas. Ele acompanha um pouquinho o nosso projeto também. E o Moisés, que é um companheiro aí de alguns anos, que trabalha na Record News, ajudou a gente também a montar o projeto, né, a desenvolver um pouquinho o projeto e também é pai atípico, né? Então, vamos começar pelo Bruno. Bruno, falar um pouquinho de você rapidinho, do seu filho, de alguns desafios aí. Claro, prazer, pessoal, prazer a todos. Obrigado, Vinícius, pelo espaço. Sou Bruno, sou pai do Gustavo. Gustavo está para completar agora 8 anos. Então, mês que vem ele completa 8 anos. Sou casado, temos uma cachorra, temos um pet aqui em casa também. E essa é a família hoje. Meu círculo familiar está muito concentrado. Minha esposa, meu filho, minha cachorra. E prazer, obrigado pelo espaço. Obrigado, nós. Moisés? Eu sou Moisés, né? Eu sou o pai do Henrique. O Henrique também tem 8 anos, quase 9. Está casado com a Estela, a gente está junto há 15, 16 anos. O Henrique tem 9 anos, pai dele desde... Pai de uma criança típica é uma experiência diferente, né? Mas, repetindo o Bruno aí, meu núcleo familiar, eu, a Estela, Giovana, nossa filha, um cachorro que, segundo meu filho, um cachorro muito mal educado, porque Papai do Céu mandou um cachorro tão mal educado pra gente, e um gato que é meu rival, que quer pegar meu lugar. Onde eu vou, ele tira meu lugar aqui, que é o Pudim. Essa é a minha família. Marcelo? Pessoal, boa noite. É um prazer ter sido chamado aqui para conversar com vocês, dividir um pouco do nosso dia a dia, né? Eu sou pai do Tutu, né, que é o Heitor, que ele tem 9 anos, fez há pouco tempo, e do Bernardo, que tem 10 anos, vai fazer 11, né? Então, o Tutu, ele está no espectro e o Bernardo, ele não está no espectro, é neurotípico. E sou casado com a Jeane, que apresenta esse podcast junto com o Vinícius. Casado agora vocês vão me pegar, hein? Acho que é 14 anos. Vai ficar bravo, hein? Isso é um 14 perigo, hein? anos. Mas juntos há 19. Nosso núcleo familiar somos nós 4, né? Então, eu, a Gi e os nossos 2 meninos. Temos um cachorrinho chamado Chico e mais 4 gatos. Nós moramos no interior de São Paulo, né, um pouquinho mais afastado, aqui na cidade de São José do Rio Preto, mas nossas famílias são todas da região de São Paulo e em torno de São Paulo. Isso é uma característica para nosso núcleo familiar importante, porque acaba que nós ficamos mais longe dos nossos familiares, avós, tios, e é algo que eu acho que para todas as famílias, não só para as famílias que estão no espectro, mas para todas as famílias é uma questão importante. Bom, eu sou apresentador do podcast, Vinícius. Eu tenho meu filho Léo. O Léo tem 4 anos e meio, é o mais novinho aqui de todos, né? Eu sou o pai mais novo, né, de todos nós. Engraçado saber, né? Eu não sabia antes que a idade dos 3 batia assim tão próximo, né? Legal também isso, são experiências diferentes, né? O Marcelo mora em São José do Rio Preto, o Moisés mora em Araraquara e o Bruno mora em São Paulo e eu moro em Jaú. Quer dizer, são também regiões diferentes,
É interessante essa diversidade territorial aí que a gente vai ter. Meu núcleo familiar sou eu, minha esposa Bruna, o Léo, tenho 2 gatos, o Johnny e o Juca, que estão conosco há 9 anos. Assim, a gente casou em fevereiro e em junho adotamos os gatos e estamos quase 10 anos. Moisés vai me levantar essa história de estou casado há tantos anos, quase nos quebra aqui de não lembrar aí o tempo que estamos casados, né? Mas estou casado já quase 10 anos, ano que vem vai fazer 10 anos. E a gente tem o nosso núcleo mais afastado, vamos dizer assim, né? Avós, os pais da Bruna moram em Jaú, e os meus pais moram em São Paulo. E aí o que o Marcelo falou é importante, é a rede de apoio, né? Porque a gente tem a nossa rede de apoio aqui, é o pai e a mãe da Bruna, quando a gente precisa de alguma coisa e tal, eles ajudam, como ajudaram durante a pandemia, ou às vezes quando eu estou em São Paulo, que precisa de alguma coisa e tal, ou quando a gente precisa de uma folguinha ou alguma coisa assim, eles ficam com o Léo. E agora meus pais já têm menos contato, né? Não tanto contato quanto eles gostariam, mas vira e mexe eles estão por aqui em Jaú, às vezes a gente está em São Paulo também, para ter essa aproximação com a família. O que eu queria falar com vocês primeiro é uma dificuldade, que é essa dificuldade logo após o diagnóstico, ou então ali naquele momento em que você começa a ter suspeita de algum de alguma neurodivergência ou algum atraso que você está vendo na evolução. Para quem é pai de primeira viagem, né? Depois Moisés pode falar se a filha dele é mais velha ou mais nova, mas quando você é pai de primeira viagem, você ainda tem um pouco mais de dificuldade de discernir essa diferença na evolução, né? Ao longo desses primeiros anos de vida, né? Como é o nosso caso, apesar da gente ter também diagnosticado cedo, a gente ter percebido alguns sinais mais cedo, mas quando você já tem um filho primeiro que é neurotípico, fica um pouquinho mais fácil de você ver as discrepâncias e falar, bom, né, alguma coisa aqui não está certa, né? É o que a gente precisa investigar. Então eu vou pela mesma sequência, falar para o Bruno, como é que foi para você, como pai ali, né? Aquele momento pré-diagnóstico e diagnóstico, e como foi a repercussão disso na sua família, e não só a família, só a Tatiana, sua esposa, mas no entorno ali também, sua mãe, sua sogra, seu sogro, seu pai. Como é que foi isso para você? É, é difícil, é complexo, né? No meu caso, eu não tenho, não é que eu não tenho outro filho, eu não tenho, mal tenho criança na família atualmente. Então, o Gustavo, quando nasceu, primeiro neto dos dois lados, né? Tanto paterno quanto materno. A minha relação com primos, ela é um pouco mais distante, que são os primos mais novos que tem na família. E a gente vai tentando acompanhar o desenvolvimento da criança, do filho. E em um determinado momento a gente começou a perceber, talvez até uma certa regressão do desenvolvimento do Gustavo. Ele começou a falar as primeiras sílabas, a balbuciar algumas palavras, começou no caminho da fala, e aí a gente começou a ver que depois ele foi parando, foi ficando mais difícil de fazer contato, e a gente não tinha visibilidade, conhecimento. O Gustavo vai fazer 8 anos, tem pelo menos 6 anos ali que a gente já está com o diagnóstico, e passamos por diversos pediatras. O assunto de transtorno de espectro autista, a possibilidade de diagnóstico, não vinha super facilmente. Que nem hoje em dia a gente tem esse espaço aqui para falar e para trocar informação e redes ali que a gente consiga se conectar com as pessoas que estão na mesma situação. Teve um pediatra que a gente levou a questão da escola, que a escola tinha sinalizado que ele estava ali com alguma dificuldade de interação, e aí o pediatra que trouxe para a gente a possibilidade do transtorno do espectro autista. Ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, e aí começa a saga, vai atrás de médicos e especialistas, e vamos tentar entender como que a gente pode fazer, e achamos um especialista, passamos com o especialista, que também não conseguiu cravar um diagnóstico. Olha, tem traços, tem algumas questões ali que parece que tem sim, outras que não,
Na dúvida, vamos começar a tratar. Intervenção precoce é super importante. E aí a gente começou a fazer o tratamento. E a gente sempre fica com aquele pé atrás, assim, cara, será que tem? Será que não tem? Será que é autismo? Será que não é? E aí a gente foi na do médico, na dúvida, vamos tratar, vamos ajudar, terapia, aba, fono, TO. Desde então, em 2 anos e meio, ele começou a fazer as terapias. E a gente fica sempre naquele misto de frustração, com esperança, com, enfim, fé. Você fica cheio de sentimentos envolvidos, porque no final o que você quer só é que seu filho cresça, se desenvolva e consiga ter um futuro estável, uma vida, né, que ele consiga se desenrolar. E aí começa a dar todos aqueles medos, ansiedades de pais que sabem que um dia não vão estar aqui para dar o apoio para o filho e que você tem que preparar a criança, que vai ser um adulto, um jovem, vai ser um adulto depois, para lidar com a própria vida, né? Eu acho que esse é um grande ponto, assim, é um grande fator que apareceu na minha vida desde que eu virei pai. E aí, virei pai, independentemente de ser um pai atípico ou não, mas acho que esse é um ponto de preocupação que a maior parte dos pais devem ter aí, que é o futuro dos filhos. Então, foi muito nesse sentido, assim, vários sentimentos misturados, mas sempre correndo atrás, buscando soluções alternativas, possibilidades para poder ajudá-lo. Na família, como a gente não tinha diagnósticos antes de nenhum tipo de diversidade, a gente fica muito sem saber também como fazer, né? Então, certamente, quando o Gustavo ficava ali na casa dos avós, ele tinha alguns tipos de comportamento, estereotipias, e, enfim, tanto meus pais, os pais da minha esposa, quanto a gente, também tinha muita dificuldade, assim, então, por mais que ele fizesse essas terapias, aba e tudo mais, acho que ainda a orientação parental é algo que a gente tem muita carência, assim, para saber exatamente como lidar, como conseguir ajudar, você repreende, você faz assim, você não repreende, você incentiva, e aí é um tipo de coisa que a gente foi aprendendo um pouquinho mais com o tempo, mas que certamente tem uma longa jornada ali de descobertas e conhecimento nesse sentido ainda para a gente percorrer. Com certeza, né? Porque ainda tem a transição agora da infância para a adolescência, depois da adolescência para a vida adulta, e são fases completamente diferentes. A gente conversou aqui com vários especialistas e algumas pessoas e tal no próprio podcast, né? Fora a nossa vivência, né? Que também são fases muito complexas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado e o que você falou dessa questão da orientação parental, ela é muito importante mesmo, né? Moisés, conta um pouquinho para a gente aí da sua história na questão do diagnóstico em si, né? E como é que isso repercutiu na sua família. Acho que foi mais ou menos igual o Bruno, né? Essa é a história de todo pai, né? Toda família autista. A briga pelo diagnóstico, a luta por conseguir alguma formação é muito complicada. Começando pelos próprios médicos, né? A pediatra do Henrique falava que... vamos do início. A Estela, a Giovana, minha outra filha, ela tem outra genitora. Eu tô com ela, eu peguei ela com 3 anos, quando eu comecei a namorar com a Estela. Então, eu não peguei a pequena infância dela. Mas a Estela, desde o começo, percebia que o Henrique era diferente. E eu também, como nem o Bruno, não tinha uma outra vivência com criança. Então, para mim, era criança, era assim. Então, a Estela, desde o início, percebia que ela tinha algo diferente. A gente começou a procurar médico. Primeiro foi a pediatra. Ele é muito quietinho. Pediatra, não, isso é frescura. A criança é assim mesmo. Muito difícil conseguir um diagnóstico no início, porque, não, a criança é assim mesmo, não tem que fazer nada. E a Estela percebia que tinha algo diferente. Então, nós passamos toda essa via sacra, ir atrás de um monte de médico, atrás de informação, e não tem informação. No começo é muito complicado, não tinha a quem recorrer, a quem buscar, não tinha um agregador de informação. A gente tinha que ficar buscando e batendo em porta em porta. Chegou um ponto que um neuro queria sedá-lo, fazer uma tomografia para pegar no cérebro dele a região que demonstraria o autismo dele no cérebro, uma coisa totalmente absurda. Quando nós encontramos uma médica em Ribeirão, que era a doutora Lilian, que até participou do projeto já, que foi uma pessoa sensacional, que falou assim, vamos começar do início. E fez todo o processo de diagnosticar, de procurar, não tenho certeza que é, mas vamos começar o tratamento. Foi a melhor coisa que a gente fez. Começou a terapia ABA desde cedo, desde o início. A evolução dele mudou muito assim desde o começo. Mas essa busca
pelo diagnóstico, para procurar, é muito complicado, né? E depois tem a parte de a gente descobrir, aí agora, meu filho é autista. Como vai ser a vida dele? Como é que a gente vai fazer para ele ter uma vida normal? Como vai ser quando ele ficar adolescente, quando ele ficar criança, com os amiguinhos? Então, isso é uma coisa que a gente não tem como não pensar. E uma insegurança muito grande, né? O mundo não é um mundo legal, o mundo é um mundo cruel, o mundo é um mundo difícil. E as pessoas não entendem assim. Como é que vai ser meu filho daqui se se eu faltar? Uma bela de um choque, né? Mas o diagnóstico inicial, rápido, é muito bom. Porque começa a terapia logo e começa a evolução mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Essa busca pelo diagnóstico inicial é o mais complicado e é o mais necessário, né? E a Isso aceitação na família, assim, como é que foi? Ó, na família foi. Meu núcleo familiar, acabei não falando no começo, é mais lado da família da Estela, que os meus pais são falecidos, meu irmão mora em São Paulo e a minha irmã é meio distante, ela tem a vida dela, então ela não tem uma convivência tão grande. A família da Estela foi tranquila, nosso núcleo de apoio, minha sogra é um anjo, assim, impressionante, então a gente sempre pode contar com eles. E foi, vamos atrás, vamos tratar, vamos junto, vamos buscar junto. Então eu tenho esse núcleo de apoio muito grande. E o inicial, assim, nós demoramos um tempo para achar, diagnosticamos com 3 anos, mas depois que entrou com a terapia, foi uma mudança, até uma tranquilidade, que a doutora Lila é médica do Henrique e minha, né? Porque ela tranquiliza, ela fala, ela tem também um filho que passou por isso, então foi mais tranquilo do que eu imaginei que fosse. A aceitação foi, ele vai ter uma vida tranquila, ele vai ter uma vida normal. Que bom. Então, Ô, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, assim, a minha história, a sua história, a gente já contou no podcast aí, até no primeiro episódio que a gente fez, né? Do Heitor e do Léo, de como foi esse processo pra gente, mas eu queria de você, assim, o seu sentimento ali, porque a Jeane contou toda a história, a saga que vocês viveram foi super complicada também. E aí você contar um pouquinho assim a sua sensação, você ali como pai, naquela insegurança ali do diagnóstico e tal, como é que foi essa confusão de emoções aí dentro? Conta um pouquinho aí como você se sentiu aí nesse processo. É, como todo pai e mãe, né? Não vou generalizar que podem ter casos onde os diagnósticos vêm rápido, a rede médica atua de uma maneira mais assertiva, mas nós também tivemos, eu não vou entrar no mérito de falar toda a história, porque, como você falou, a Giane acho que já deve ter contado, mas levou bastante tempo para a gente diagnosticar. E o Heitor, ele era uma criança que não manifestava muita intenção em brincar, tinha questões de atraso motor, foi sentar com quase 2 anos, andou com 3 anos e meio, e o diagnóstico veio mais ou menos ali nos 3 anos, né? E o que ocorre é que, assim, como você falou, Vinícius, eu acabo tendo uma dinâmica de vida profissional que eu fico muito tempo fora de casa. E eu tinha aquilo dentro de mim, né, de não estar ajudando a Giane, porque, de fato, quem correu atrás, médico a médico, para fazer essa saga de ir em, sei lá, 5 pediatras, não sei quantos neuros, até nós acharmos uma psiquiatra em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, que fechou um diagnóstico com base numa avaliação clínica, foi bem complicado. E eu via que sentia mal de ver como, principalmente, a Giane estava se sentindo sem rumo. E eu também não sou da saúde, né? Não sabia para que lado ir, né? A gente discutia muito, assim, até naquele sentido. Mas a gente vai em outro médico para ter mais uma opinião, e eu ficava perdido, né? Porque sempre é mais uma opinião, mas você nunca sentia que aquela opinião estava embasada, né? E isso interfere bastante no relacionamento também, né? Vocês como Sim, casal, né? É um com processo que certeza. até depois os meninos aí também podem comentar, os meninos, ótimo, né? Mas eles podem comentar também como é que isso refletiu também no relacionamento de vocês, né?
Sim, foi assim, a gente é um pouquinho diferente do que eles comentaram, nós já tínhamos um filho, né? Então, isso nos dava um certo norte do que deveria acontecer, mas não estava acontecendo, né? E acontece que quando começou esse turbilhão de emoções, o casal, você começa a ter uma montanha-russa, né? Você deixa de quase ter uma vida de casal para ter uma vida de desespero, correndo atrás de médico, tentando ver o que você precisa fazer para o seu filho melhorar, entre aspas, né? E não foi fácil. De fato, eu não vou nem falar que está sendo fácil, mas a gente acaba conseguindo entrar num eixo e hoje eu posso falar que a gente tem uma dinâmica mais equilibrada entre eu e a Giane, não no sentido de que eu acabo pegando mais carga do tratamento do Heitor, pelo contrário, eu continuo sendo aquele pai que não consegue estar no dia a dia do Heitor. Eu faço o que eu posso durante o período da noite, finais de semana e eventuais situações mais específicas que precisam do pai junto para conter a criança, alguma coisa do gênero. Mas a nossa dinâmica familiar e o sentimento que eu carrego com isso é um sentimento pesado, pelo fato de não poder ajudar mais dentro do nosso da nossa possibilidade. Da rotina mesmo, né? É engraçado. No meu caso, assim, o Léo, a questão do diagnóstico do Léo acabou aproximando a gente um pouco. A gente tinha ah, uma certeza, né? Independente do que seja, vamos se abraçar e lutar juntos e fazer o melhor que a gente puder. Mas você acaba deixando um pouco de lado o seu relacionamento por falta de tempo também, né? Exato. Você tem tantas atribuições que complica, né? E aí fica muito difícil definir qual que é a função do pai nessa história, né? Uma coisa que eu estava falando com vocês um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Qual que é a função do pai nessa história, sendo que, vamos dizer, na sociedade mesmo, se a gente for pegar, bom, a mãe vai cuidar dos filhos e o pai vai trabalhar, mas numa dinâmica dessa, não tem Não muito o funciona. que fazer. Então, assim, eu, por exemplo, na minha dinâmica, eu, como papel de pai, né, eu tento fazer o máximo, tento incentivar ele. Eu sempre digo para ele assim, quando ele fala, papai, eu não consigo. Eu falo, filho, você consegue o que você quiser, você precisa tentar. Você consegue. E eu faço ele repetir, repete comigo. Eu consigo tudo que eu quiser. Eu falo isso para ele sempre, né? Essa palavra de incentivo, né? Mas assim, quando precisa levar ele na terapia e a Bruna não pode, ou alguma coisa, a gente dividiu a nossa rotina, eu levo e eu fico trabalhando do celular, né? Então eu levo o celular, trabalho no celular, separo tudo que eu posso trabalhar no celular para esses momentos onde eu vou levar ele na terapia. E é isso, né? Sento lá no carro para não voltar para casa, levar ele na terapia, voltar para casa para depois ir buscar ele. Então, eu fico lá 1h30, mais ou menos, tal, trabalho no celular, é o que dá para fazer. Às vezes eu tenho que viajar, no seu caso você viaja bastante, no meu caso eu não viajo tanto, né? Mas quando eu viajo eu fico super aflito, né? Porque assim, eu não tô lá e se precisar de alguma coisa, sabe? Fica esse negócio. Então, eu acho que essa adaptação da rotina é muito importante. E aí o pai tem que se desdobrar, porque o que eu mais ouço, e até esses dias, quando a gente decidiu gravar esse episódio, eu conversei na clínica lá onde o Léo faz a terapia, com a menina lá que faz a gestão lá dos horários. E eu falei assim: me indica alguns pais para a gente pegar depoimentos ao longo. Ela falou: é difícil, porque os pais não vêm, né? Eles não, a maioria que se for conversar com as mães, os pais não são tão presentes assim. E eu tô sempre lá, eu tô sempre junto, eu acho importante, né? Eu acho muito importante estar junto. Claro, cada um tem a sua dinâmica, a sua rotina, o seu trabalho, às vezes não é possível, como no seu caso, né? Não o meu caso é possível estar ali no dia a dia, né? Agora, um que tem um caso muito interessante é o Bruno, né? Porque eu moro em Jaú,
E a terapia é perto, eu não pego muito trânsito. Agora o Bruno, outro dia ele estava me contando, conta um pouquinho aí da sua rotina com, né, com o Gustavo e como é que você faz para gerenciar seu trabalho nessas coisas? Como é que funciona? Qual a função do Bruno como pai ali dentro da dinâmica? São muitas funções, te garanto. Hoje, aí eu não sei quanto vocês sofrem com isso, mas eu tenho um sofrimento recorrente com plano de saúde, clínica e coisas do tipo. O Gustavo ficou bastante tempo numa mesma clínica, e só que daí, para o bem e para o mal, acho que o tratamento, a terapia começou a virar um negócio bem robusto. Então, você vê clínicas crescendo, muitas clínicas aqui perto de casa. Hoje, a oferta de clínicas especializadas, ou que se dizem especializadas em aba e coisas do tipo, é enorme. Cada lugar que você abre ali, tem um imóvel tá para alugar, de repente abre uma clínica de tratamento de aba. E aí, enfim, a gente acabou trocando também o Gustavo de clínica, a gente teve um impasse de plano de saúde e tudo mais. Mas o plano de saúde sempre manda, tipo, para uma clínica do outro lado da cidade, que é uma clínica conveniada. E aí eu saí da Zona Leste para ir para a Zona Oeste para fazer 30 minutos de forno. É inviável. Assim, cara, 2 horas e pouco de deslocamento para fazer uma sessão que às vezes não dá nem 50 minutos, 45 minutos. São sessões às vezes de meia hora. Hoje, eu estou numa clínica que é relativamente próxima de casa, fazendo tratamento do Gustavo. São, no momento, 3 dias de terapia na clínica, são 3 horas por dia, então são 9 horas que ele tem segunda, quarta e sexta. Tem ainda TO no meio do caminho, isso daí. Então, segunda, quarta e sexta é clínica, das 8 às 11. Trabalho da clínica, levo o computador, sento no canto, ligo uma tomada lá, pego o Wi-Fi do celular, faço o que eu tenho que fazer, é, reunião e tudo mais. Terça-feira, das 8 às 9, tem terapia ocupacional. Então, está aí agora. O único dia livre da semana é a quinta-feira. A gente tem amanhã um pouquinho mais livre. E aí a gente tem que fazer essa gestão de agendas aqui, né? Então, hoje eu tenho que ir para o escritório pelo menos 2 vezes por dia. A Tati vai para o escritório também duas vezes por semana, no caso. A Tati também vai para o escritório aí 2 vezes por semana. A gente tem dias fixos e a gente conseguiu encaixar uma dinâmica que faz sentido. Mas é isso, né? São meia hora de deslocamento para ir, 3 horas de terapia, meia hora de deslocamento para voltar. Segunda e terça são os meus dias, quarta e sexta são os dias dela. E, eventualmente, precisa de um pediatra no meio do caminho, precisa de alguma outra atividade. Sábado tem natação, e aí o dia da natação, tipo, é sábado de manhã na natação. E a gente vai tentando, na medida do possível, ir encaixando a rotina para dar para ele essa oportunidade de ter o contato. Tipo, a natação é um negócio que ele super gosta, vai lá, tá as crianças na piscina, e tem uma oportunidade de interação, vai para a clínica, tem um monte de criança lá, eles fazem as sessões, ele tem outro tipo de dinâmica, e fora isso tem a escola, né? Então, ele vai para a escola à tarde, então de segunda a sexta escola, e os dias que eu estou em casa, eu levo, eu busco, quando a Tati está em casa, ela leva, ela busca, quando estamos os dois, um leva, o outro busca, e a gente vai tentando equilibrar a rotina desse jeito, porque todo mundo tem suas dinâmicas do trabalho, tem as suas coisas, a gente tenta sempre achar um ponto de equilíbrio para fazer com que nenhum lado, nenhum outro seja afetado, mas hoje, felizmente, eu tenho bastante flexibilidade no trabalho, para poder trabalhar da recepção da clínica, da terapia, para poder ter os dias que eu estou de casa, então isso ajuda bastante a chegar nesse ponto de equilíbrio. Que legal, cara. É impressionante, né? Como essas dinâmicas variam de família para família e elas são sempre complicadas. Moisés, você que tem um trabalho presencial aí há, sei lá, 55 anos aí, como é que vocês equilibram os pratos lá? Como é que é o seu papel lá, né, na sua rotina? Qual é o seu papel de pai? Aqui a gente foi adaptando de acordo com as sessões de terapia, né? O Henrique já passou por várias sessões diferentes. Quando era de manhã, eu levava. Quando era na hora do almoço, eu levava. Aí, quando era no fim da tarde, a Estela levava. Aí ele foi... E é de acordo com a adaptação mesmo. Essa semana de manhã eu que levo. Na hora do almoço,
eu saía, levava ele. Como Araraquara é mais tranquilo, não tem esse problema de trânsito, como não tem, tudo aqui é 20 minutos de qualquer lugar. Então você consegue levar, então é mais fácil de organizar. Atualmente o Henrique já teve alta de algumas terapias, ele faz 2 vezes por semana só. Então ele faz de quarta e de sexta-feira, no fim da tarde. Então aí a Estela consegue levar, porque ela sai mais cedo, ela entra mais cedo e sai mais cedo. Aí para a escola eu levo, ela busca, a gente fez uma organização. Nesse momento está mais fácil, porque diminui o volume de horas, né? Ele faz 2 horas de quarta-feira e 2 horas de 1 hora e meia de sexta. Então está mais tranquilo de organizar. Como ela entra mais cedo, ela sai mais cedo e consegue levar. Mas chegou a ter já 2 horas por dia, de segunda a sexta. A gente tinha que fazer uma ginástica para um dia eu levo, um dia a Estela levava, a gente organizando bem. Isso foi no começo dos pais, né? Que é difícil. Aqui também eu já percebi isso, já perguntei onde ele fazia aba, tinha os pais que não levavam, tinha os pais que não estavam mais com a família, que já pegavam o caminho e era a mãe e o filho só. Que é muito comum isso, inclusive, que é, infelizmente, né? Isso é muito triste, né? Você também tem essa experiência aí, Marcelo, de ter O que poucos pais aí presentes? eu percebo isso, que a maioria das famílias acaba que o pai ele ou saiu da família, né, se desvinculou, ou é muito ausente. O meu caso é meio termo, né? Eu não consigo, de fato, durante a semana conciliar, porque eu não trabalho em Rio Preto a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo eu estou em outras cidades. Mas que eu vejo do nosso papel, assim, é, o que o que falta muito é o pai entender, ou o pai internalizar o filho na condição que o filho tem, entendeu? Isso que eu acho que é um grande problema hoje com a maior parte das famílias que tem uma criança no espectro. Não, é muito triste mesmo essa situação de o pai acabar indo embora, né? Mas você, assim, você, por exemplo, você está ausente fisicamente, mas você está sempre ligando, está sempre sabendo notícias, falando por vídeo, não é isso? Sim, com certeza. Né? E, assim, eu, apesar de não conseguir estar no dia a dia, nas rotinas de terapia, eu me policio muito, né? Chego em casa, a atenção é total para as crianças, e lembrando, né, que a gente também tem que saber dividir, né, a atenção, porque o outro filho neurotípico também precisa de atenção. Mas, assim, você tentar manter um ritmo, ou dar sequência no que os terapeutas estão fazendo nas terapias em casa é muito importante, né? Então, tanto para atividade de vida diária, como para questões pedagógicas, a gente sempre está tentando incentivar ele, até a gente não conversou disso, né? Mas o tutu é nível 3, né? Então, de suporte. Então, a gente tem que estimular muito para ele não perder ou regredir função. Então, é algo que é exaustivo, não vamos falar que assim, não vamos romantizar, é exaustivo, Ah, mas é a nossa, assim, é o amor que a gente tem pelos nossos filhos que move a gente a fazer isso. Então, se chegar, seja o horário que for, e dar atenção, sentar, brincar, ensinar e e depois de um dia manter. exaustivo, muitas vezes, né? E tem que dar continuidade, foi o que a gente sempre falou de. E quando eu tenho oportunidade, sábado é um dia que eu também consigo, daí eu levo ele, a gente leva ele para ecoterapia. Então, sábado é o dia que eu faço de tudo para estar com ele, para pelo menos, eu até brinco com a Giane, é a única terapia que eu consigo acompanhar. Então, essa eu Faço faço questão. questão. Agora sim, eu tinha falado com vocês, né, para a gente ter um papo aqui, meio um papo de bar, né? E uma coisa que eu vejo muito, principalmente na clínica ou nas clínicas, é assim, quando a mãe vai na clínica, eu vou na clínica, só tem mulheres, assim, raramente eu vejo outro homem na clínica, né? E elas acabam trocando muitas experiências ali, né? Assim, vocês sentem falta de poder, por exemplo, sentar numa mesa de bar e falar um pouco sobre
desabafar um pouco sobre esse momento? Como é que vocês trabalham isso internamente, vamos dizer, essa terapia porque você pode até ter outros amigos, outros conhecidos que você tem, né, que tem filho autista e tal, como a gente está conversando aqui, mas como é que vocês usam esse tempo? Como é que vocês fazem esse desabafo, essa terapia, né, de poder compartilhar essas informações, de poder desabafar um pouco ali com alguém que entenda a sua dor, né? Tem alguma rede de apoio? Vocês têm alguém que vocês conversam normalmente, algum amigo, alguma coisa? Pode começar com o Bruno. É bem complexo, assim, minha rede de relacionamentos está muito ligada à família e trabalho, né? Acho que essa é a dinâmica da maior parte das pessoas. E no trabalho, hoje eu trabalho muito, não muito mais, mas 3 vezes por semana eu trabalho remotamente e 2 vezes por semana eu estou presencial. Acho que remotamente você mata muito da possibilidade de você ter algum tipo de troca que não é relacionado ao trabalho. Quando você está presencial, sempre tem mais assunto aleatório, tem mais coisa e tudo mais. Mas o trabalho, por exemplo, hoje, das pessoas com as quais eu trabalho mais diretamente, são poucas que têm filhos, né? Então, isso já acaba segmentando a conversa e os assuntos de uma forma diferente. E, e eu acho que a gente acaba ficando um pouco limitado, às vezes, de falar sobre isso, né? Por uma questão, às vezes, de medo, de preconceito, ou de, puta, sei lá, o assunto meio pesado para dividir aqui num momento mais relax ali do dia a dia, você acaba se privando. E aí o que eu tenho percebido é que, às vezes, quando você começa a falar, você vai achando pessoas que estão aí numa situação parecida, que têm experiências para compartilhar. E aí o que eu acho que é importante a gente falar mais sobre isso, né? Porque certamente no seu trabalho você vai encontrar alguém ali que tem um filho atípico, que tem alguma questão, e você vai poder trocar a experiência. Porque se a gente não falar, cara, tem um monte de gente que está aí no mesmo escritório que você, eventualmente passando pelos mesmos perrengues. Se você não falar, né, outra pessoa também não vai falar, então às vezes tem que partir um pouco mais assim de nós falar mais abertamente sobre isso, para estimular outras pessoas a falarem, para estimular que isso vire uma pauta, que seja um assunto do dia a dia, não seja um assunto de nicho que fica guardado ali em fóruns muito específicos. E aí numa dessas eu estava falando e falei num momento aleatório, era uma confraternização que estava tendo dentro da empresa. Falei com a diretora de recursos humanos sobre isso. E aí ela, não, mas tem um grupo de apoios e tem... Eu fui descobrir que dentro da rede do grupo, né, da holding com a qual eu trabalho, tem um coletivo de neurodiversidade, e aí são pais, familiares e pessoas neurodivergentes que se reúnem pelo menos uma vez por mês, online, num link, para falar sobre temas diversos e discutir, debater, e não chega a ser um canal de extravasar e botar para fora as coisas ali, mas é um lugar que você está num ambiente seguro para ter trocas, para trocar experiências, para poder dividir, ouvir, ser ouvido. E eu acho que isso é importante, sim, para poder fazer com que todo mundo, né, ou pelo menos mais gente, tenha acesso a informações, para que troquem experiências e a gente consiga evoluir tanto enquanto pais atípicos, mas também como ser humano, acho, né? Que acho que isso é importante. Eu tenho muito isso também, né? E os homens ainda têm mais dificuldade nessa questão de fazer terapia ou de desabafar, ainda tem esse problema ainda, né? De compartilhar esse tipo de coisa, né? Eu tenho alguns casos, né? Principalmente na questão de trabalho. Às vezes eu marco uma reunião, alguma coisa, putz, esse horário não dá, meu filho vai na terapia. Seu filho faz o quê? Né? Ele está fazendo. Sério, mas ele é autista? Meu filho também é. E aí, claro, se abre um contato. Uma das moças que a gente entrevistou, que é a Lígia, ela trabalha na Latam, a companhia aérea, e foi assim que a gente estreitou nosso relacionamento, né? A gente tinha um relacionamento estritamente profissional, claro, né? Com gentilezas, mas. E aí um dia eu acabei falando isso, porque para mim é uma coisa natural da vida, né? Eu não fico escondendo. Eu acho que muitas pessoas têm esse problema de querer esconder, né?
E sempre que eu tenho oportunidade, eu converso sobre, né? Às vezes eu tô vendo que de repente o filho da pessoa tem alguma dificuldade, mas a pessoa também você fica meio cheio de você não conhece muito bem e você falar alguma coisa. Então eu começo a falar sobre o meu e deixa a pessoa se abrir se ela quiser, né? Então, que nem uma vez o Léo estava fazendo aula de circo e aí eu vi um coleguinha dele que tinha algumas dificuldades que eu percebi ali e comecei a conversar com o pai dele e fui falando, não, porque meu filho faz terapia, a agenda dele é muito complexa, não sei o que lá e tal. Quer dizer, para ver se ele se abrir e perguntava alguma coisa, porque aí eu poderia entrar no assunto, porque é muito difícil também você chegar uma pessoa e falar alguma coisa, você não sabe como a pessoa vai reagir, né? Então, Tem muitos uma coisa pais e meio... mães que não aceitam também, né, Vi? Desculpa te cortar, Exatamente. mas que às vezes está lá e hoje é uma coisa, né, um assunto tá muito mais na pauta, tem mais visibilidade sobre, mas que é isso, às vezes o pai e a mãe estão na negação ainda, e aí você chegar abordando acaba sendo quase que ofensivo, né, em determinados casos, por mais sutil que seja a sua abordagem, assim, né? E É você, engraçado, Moisés? é engraçado, eu consigo ter essa troca de mais com mães do que com pais. Porque às vezes você tá no playground brincando, aí chega uma criança, aí meu filho tá lá brincando, tudo, aí começa a conversar. Meu filho, ele socializa muito, mas demais, até além da conta, assim. Ele começa a coisa e ele já avisa, ó, eu sou autista. Ele Ele gosta de fala. avisar, ele fala, eu sou autista. Que Já legal. falou assim. Então, aí as mães costumam falar, meu filho também meu filho. Tanto que eu apresentei para várias pessoas o projeto no playground, estou conversando, aí estou falando assim, meu filho também faz terapia, aí onde faz? Conhece o projeto Neurodivergente, podcast, conhece a doutora, a gente começa a trocar informação. Agora, com pais, eu nunca tive assim, essa troca. Nenhum pai falou, meu filho está dentro do espectro. Eu nunca tive isso. A Estela também, que ela conversa, a Estela também conversa mais do que o Henrique, né? Então ela fez um grupinho de apoio entre as mães, elas conversavam muito tempo, mas com o pai é difícil. Eu nunca tive essa experiência. Acho que os pais têm esse negócio de, meu filho é autista, não vou falar, porque o que vão pensar dele? Eu não sei qual que é o pensamento. Mas com a mãe é mais fácil, elas falam sobre terapia. Quando eu estou conversando ainda mais com a Estela e meu filho junto, as mães param, começam a conversar, trocam informação, vai na minha casa, vamos conversar, vamos sair para brincar, levar eles para brincar junto. Parece que meio que formam um grupo, assim, É. mas sempre com mães. Com pais, eu não tive experiência de um pai falar, oi, meu filho está no espectro ainda. Não tive essa experiência com ninguém ainda. Acho que a minha primeira conversa, assim, um pouco mais aprofundada sobre isso com outro pai foi com você, Moisés. Porque para mim também o caso é sempre muito com mães, né? Claro, minha primeira conversa mesmo sobre isso foi com a Jeane, né? Lá no começo, quando a gente estava começando a procurar diagnóstico e tal, foi com a Jeane, que você vê, é mãe, não pai, né? Mas assim, com o pai, eu também tenho muita dificuldade. Aqui, ó, temos aqui um grupo nosso aqui que a gente pode tomar uma cerveja virtual toda sexta-feira, né? Mas e você, Marcelo? Conta aí, como é que é essa sua É, rotina aí de conversas e tal, de terapia? eu, eu faço a minha culpa porque eu sou uma pessoa introvertida também. Então, eu acabo tendo, não dificuldade de comunicar, mas assim, eu tenho talvez traços bem característicos do espectro em relação Somos a quem dois. chegou aqui. Somos dois. Vem cá, dá um oi para todo mundo aqui, Oiê, como é pai. que você tá, cara? Oi? Tudo Mas, bem? Oi? enfim, assim, eu não sou, eu não tenho a oportunidade, e eu percebo muito como eu acabo tendo muitas horas dentro do ambiente profissional, eu acabo não vendo ou tendo oportunidade de falar com muitas pessoas sobre isso. E por coincidência, ou obviamente seguindo lógico aí, as poucas pessoas que no ambiente profissional falam disso, usualmente são mães que também possuem crianças ou no espectro ou com ou outro tipo de condição. E daí a gente conversa, fala um pouco sobre como que está sendo as terapias, como que está sendo o desenvolvimento. E você quer sentar aqui com o papai? Senta aqui. E figura. Esse moleque aparece uma par de vezes no podcast. Mas, assim, tirando isso, no dia a dia, como eu acabo chegando em casa normalmente das 8 horas da noite em diante, eu não tenho uma interação muito grande com outras pessoas.
Amigos é um negócio que, infelizmente, pela minha condição de trabalho, de localidade, mas principalmente eu vejo um pouco também porque a gente, quando, como família, pelo menos falando pela minha família, a gente acaba se fechando um pouco para proteção. Eu não falo, e assim, até é interessante que vocês comentaram de negação ou alguma tentativa de esconder. Eu vou contar um caso rápido aqui. Grandes amigos nossos, no dia que nós fizemos o diagnóstico do Tutu, eles estavam conosco e nós estávamos muito abalados, né? E esse meu amigo veio me perguntar, mas e agora? Como que vocês vão tratar? Vocês vão falar para as pessoas? E aquilo me soou tão estranho, porque em nenhum momento me passou pela cabeça negar ou omitir, entendeu? Então foi algo que me deixou assim, até sem. Foi difícil de eu processar a informação. Mas por que que eu não falaria, né? Por que que eu deixaria de expor? Óbvio, não é um negócio que, novamente, né? Eu acho que tem alguma questão de romantização, que isso também eu não concordo, mas porque eu omitiria ou deixaria de levar meu filho para lugares por conta disso, né? Então, essa questão de se fechar um pouco como família é muito mais, às vezes, por até proteção. Proteção porque seu filho, às vezes, não consegue ir numa festa por conta dos estímulos, né? O sensorial, você acaba tendo que optar muitas vezes por ficar em casa com ele e, é, enfim, é a rotina, né? Mas no dia a dia, a gente acaba não tendo, e eu acho que falando como pai, né, que é o tema do podcast hoje, eu vejo com uma grande dificuldade você trocar com outras pessoas. O Tutu, até pouco tempo atrás, estava numa clínica que um dos terapeutas que eu venero, né, do Tutu, ele até começou uma iniciativa nessa clínica de reunir os pais, mas infelizmente a coisa não voou, né, Tutu? Fala oi pro tio Vinícius, pro tio Moisés, pro tio Bruno. Oi? Mas é algo que a gente, como pai, eu acho que acaba tendo mais dificuldade, e eu, sinceramente, não vejo como dificuldade minha. Eu acho que é difícil você achar pessoas que se interessem ou que tenham algo para trocar, porque, como o Bruno falou, às vezes no ambiente de trabalho, em nenhum momento eu deixo de falar ou omito, mas eu percebo que dificilmente há o interesse em você discorrer sobre o assunto. Às vezes Então, daí, as pessoas até se desviam do assunto, né? Você até tenta começar e de repente já está em outra, não e, progride, e eu né? não culpo muito, porque assim, eu me enxergo há 9 anos atrás e eu não tinha noção desse mundo, né? É isso também. Essa é a realidade. Então, eu não é um julgamento de culpa das pessoas não se interessarem, mas é mais um sentido de que, às vezes, não tenho que trocar. Eu tive uma situação recente que eu comentei justamente, estava com um colega de trabalho comentando que a gente estava fazendo o desfraude do Tutu. E esse meu colega, ele me falou algo assim, então eu tenho um médico para te indicar, um amigo meu também, o filho estava com dificuldade de desfraude, levou no médico, tudo. Daí ele falou um pouquinho mais, não, porque de noite é difícil mesmo, tem muita criança que mesmo com uma idade avançada não ainda usa a fralda de noite. Daí eu falei, não, mas eu estou fazendo desfraude mesmo, né? Estou ainda fazendo desfraude. E quando eu falei isso, a conversa estancou, porque não tinha como trocar mais, entendeu? Ele chegou no limite Então, dele ali e é isso, né? é, exatamente. Então, talvez depende muito, acho que, do ambiente onde nós estamos, né? Às vezes, devido à característica da empresa, do ramo, se é um ramo que tem mais mulheres, vários fatores, né? Mas eu enxergo que onde eu estou
é predominantemente homem e talvez não haja uma grande quantidade de pessoas que tenham experiências. As poucas que têm, como eu falei, são mulheres e normalmente eu troco, mas daí são pessoas que, no final das contas, até pela minha introversão, são pessoas que acabam conhecendo a Giane e acabam mais falando com a Giane do que comigo, né? Essas mulheres do meu trabalho. Então é isso. Engraçado isso, né? Eu achei muito legal a iniciativa lá que o Bruno falou deles fazerem aí vamos dizer, quase que um grupo de apoio ali, né? Eu acho muito interessante essa ideia, ainda mais para empresas grandes, né? Queria perguntar para vocês assim, como ser um pai atípico ajudou vocês a evoluírem como ser humano, assim, o que ajudou a mudar a visão de mundo de vocês? Vamos começar pelo Moisés aí, um cara experiente pra caramba, né, Moisés? Sem ver. Que isso mudou? O que ser um pai atípico mudou sua visão de mundo? Como é que você evoluiu como ser humano? Eu sou um caso estranho, porque eu sou introvertido também, como ele falou, e também sou competitivo. Então, eu quero sempre fazer alguma coisa diferente. E para mim, foi meio limitante. Você vê, ó, meu filho, por exemplo, não gosta de jogar bola, não gosta de competir, não gosta de fazer nada. Eu tento fazer ele gostar. Ele não gosta. Eu coleciono algumas coisas, desde sempre, e ele não gosta, ele gosta das coisas dele. Então, eu tive que pensar e ser mais paciente, aprender a ter mais paciência, aprender a respeitar o tempo dele. Então, isso tem. Eu sempre fui acelerado, ainda sou acelerado. Tanto que eu falei que ninguém entendeu o que eu falo, porque eu falo muito rápido, eu penso e falo muito rápido. Eu tive que dar um passo e pensar: não, peraí, meu filho eu tenho que ir no ritmo dele. Então, o tempo inteiro eu tenho que lembrar que eu preciso. Ele não sou eu. Eu preciso. Ele é um indivíduo sempre diferente de mim, que tem a necessidade dele, as vontades dele. Eu preciso estar. Eu não posso projetar o que eu quero nele, porque ele já tem a projeção dele já. Tanto que hoje ele vence no argumento. Hoje ele já consegue. É muito complicado falar com o Henrique, porque ele tem argumento para tudo, para tudo. E ele tem essa. Aí, não, papai, você não pode falar assim comigo. Eu sou apenas uma criança e eu estou aprendendo, eu estou no meu tempo. Então, me quebra, né? Então, o que eu aprendi com ele é que eu tenho que respeitar o tempo dele, que não é o meu, que isso é uma coisa meio difícil, porque você tem a projeção no seu filho, você quer que ele seja igual você, melhor, diferente. Quando você tem a projeção que você gostaria que ele fosse. E não é. Meu filho não vai. Eu já entendi que ele não vai jogar bola, ele não gosta de futebol. Não gosta de jogar bola, não gosta, não vai gostar. Tento levar ele para esse caminho e não vai. Não vai dar Mas ele tem certo. mas ele tem os gostos dele, ele coleciona algumas coisas, e a gente troca altas ideias sobre os personagens que ele gosta. Ontem a gente foi buscar um negócio lá na parte de encomenda aqui do condomínio, fomos até lá conversando e fomos argumentando. Os argumentos dele são. O hiperfoco dele é um, então eu entro no hiperfoco dele e vou junto. Ele gosta dos argumentos, ele gosta de conversar, ele gosta. Então, o que mudou? Eu tive que aprender que é o tempo dele, eu vou respeitar o tempo dele. A Estela me ajuda muito nisso, porque a Estela é mais paciente do que eu, é paciente comigo também, com ele. Porque eu tenho, além de ser introvertido, eu também tenho um espectro, alguns sintomas, alguns aspectos que a Lilian falava, a doutora Lilian, que se eu fizer o teste, eu estou no espectro. Então, a Estela é paciente por isso. A Estela vai ter um marido e um filho no espectro. Então, ela tem esse controle, essa paciência. Então, a gente troca informação mais para pegar o ritmo de que o Henrique não sou eu. O Henrique é um indivíduo separado que eu tenho que lembrar que ele tem o tempo dele, tem as vontades dele, tem o ritmo dele. E eu tive que lembrar disso. Vou no meu ritmo, não, vou no ritmo dele, que é mais devagar um pouco, mas é tão profundo quanto qualquer outro ritmo de um ser humano, É porque só nenhum ser humano diferente, né? é diferente. E eu vou falar, é melhor. Algumas coisas ele tem uma visão, as crianças são especiais. Não romantizando, né? A Marcelo falou, mas eles são diferentes. Eles são Eles vieram para diferentes. ensinar muito para a gente, Sim, né? eles são anjos, não sei o que dá para explicar. Eles são diferentes, eles são especiais. Eles são muito especiais. E a gente tem que aprender no ritmo dele. Então, hoje eu tenho com ele um ritmo diferente. Tento ter, né? Um ritmo diferente, porque ele me ensinou que fiz as coisas importantes
que eu achava importantes não são importantes. Muda É, nosso foco. Não, coisas que eu valorizava muito antes, hoje não tem mais sentido. Mudou o meu foco de valor. Isso é ele isso me aí. ensinou. São Você, coisas diferentes. Bruno, Eu acho que é muito sobre essa questão mesmo da individualidade, né? Quando a gente olha as expectativas que a gente tem em relação a como vai ser, o que a gente quer que seja, e eu acho que quando, voltando lá naquele primeiro ponto ali do diagnóstico, quando o diagnóstico chega, cara, é muito um balde de água fria em várias coisas, porque gera toda essa incerteza de como vai ser, e aí podia fazer isso, queria fazer aquilo, e agora não é você que está no comando, assim, sabe? o luto E do aí, filho perfeito, né? e cara, e acontece, assim, quando a gente começou, ele começou na escolinha, daí começa a ter festa das crianças, e aí você vai no buffet, e aí você vê que começa a ter um distanciamento, vai abrindo um espaçamento entre o jeito que seu filho se comporta, como ele se desenvolve, questão de coordenação, de interesses, assuntos de interesses. Quando são todas super criancinhas, todo mundo tá meio junto ali, as crianças se entendem. Com a idade, acho que vai distanciando, aumentando esse distanciamento, assim. E aí é isso, né? O Moisés estava falando de jogar bola e tal, pô, com 7, 8 anos agora, as crianças, cara, você vai fazer qualquer tipo de festa, os amiguinhos deles fazem festa na quadra. Alugam uma quadra society, bota lá, as crianças ficam jogando bola, tipo, 3 horas. E o Gustavo tá nem aí, bicho. Ele quer entrar lá, ele pega a bola, chuta no gol. Depois ele vai sair, vai dar um rolê, ele quer ver um desenho, ele quer ver, tipo, livros, que ele precisa dar uma bola e um livro pro Gustavo, ele vai querer o livro. E é isso, cara, é o que ele quer, é o foco dele, é o que ele gosta, então vamos incentivar para que ele, cara, leia, para que ele pinte, para que ele desenhe, para que ele faça as letras, os números, que é a coisa que ele mais gosta. E ele tem uma baita facilidade, assim, então, tá vendo desenho aqui outro dia, tá vendo desenho em russo, minha criança aprendeu o alfabeto russo em uma semana. E eu faço 15 anos de aula de inglês aqui para tentar me desenrolar e a criança em uma semana já está aprendendo alfabeto russo. Porra, então se já que ele gosta, vamos tentar estimular. E aí entender também que é isso, assim, toda vez que a gente tenta trazer ele para o nosso tempo, para o nosso jeito de fazer as coisas, a gente está tirando dele a oportunidade de ele aprender a fazer por conta própria. Porque às vezes é isso, está atrasado, tem que ir para a escola, a gente está trabalhando aqui, tem que estar 1 hora na escola, e é 10 para uma, a gente está aqui ainda e não está trocado. Aí vai, filho, vamos lá, põe o tênis. E aí, porra, vai lá, tênis, tenta pôr, e aí vai, não dá, e a gente vai lá, fala, peraí que eu te ajudo. E pum, você vai lá e põe o tênis para ele. Você está tirando a oportunidade dele de aprender, de daqui a pouco estar fazendo isso melhor, mais rápido. Escovar o dente também, ajuda vai lá, coloca pasta na escova. Você adora comer pasta, então, cara, cada vez que você vai escovar o dente é meio tubo de pasta lá que vai. Isso aqui. Aí chega lá, mas tem que deixar. Daí no final, fala, tá aqui agora que é a vez do papai. Você vai lá dar uma escovadinha ali só para ter certeza que escovou. E é isso. Então, acho que é no ritmo que ele vai conseguindo aprender a fazer, a se desenvolver. E a gente tem que apoiar, respeitar e incentivar para que ele consiga fazer do jeito dele, mas que ele faça por conta própria, assim, também. Acho que esse que é um ponto super importante. O engraçado, né, que vocês falaram acho que é a essência mesmo, né? A questão da paciência. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente também, assim, na vida, em geral, sempre quis as coisas muito rápido, né? Que eu sempre gosto de fazer as coisas rápido, né? Trabalho muito com eficiência, sabe? Produtividade e essas coisas. Então, para mim é tudo rápido. E o Léo veio mesmo para trazer essa questão da paciência. Acho que duas mensagens que ele veio trazer para a gente, né? A paciência e o amor, porque tipo ele é uma criança que ama demais. E assim, o tanto de amor que ele transmite para a gente transborda, assim, é impressionante, cara. Então, às vezes, esses dias ele chegou e abraçou a gente e falou assim: Eu amo muito vocês dois. Teve uma época um pouco mais difícil aí da nossa vida aí,
e a gente ainda nem tinha o diagnóstico, mas aí eu e a Bruna, a gente acabou se separando por um tempo aí, chegou a ficar quase um ano separado, e a gente ainda não tinha diagnóstico, ele era muito bebezinho, estava no meio da pandemia, quer dizer, foi uma situação muito complicada. A gente estava se readaptando no Brasil, que a gente estava morando fora, então foi uma loucura, assim, a vida estava de cabeça para baixo mesmo, e foi muito ruim. E às vezes, mas a gente morava na mesma casa, quer dizer, não tinha outra opção, ainda mais na pandemia, né? E ele, com um ano de idade, ele chegava e sentava no meio de nós dois e pegava e juntava a nossa cabeça, assim, do tipo, quero vocês juntos, sabe? Então ele sempre quer o papai e a mamãe junto, né? Ele sempre quer fazer as coisas com a gente. Às vezes, putz, você não tá com saco. Aí ele, assim, filho, hora de dormir, tá bom. Aí ele deita na cama, aí ele bate no travesseiro, deita aqui, papai. Né? Ele quer que eu deito com ele, né? Então ele gosta muito de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de amor, assim, é impressionante, né? Então, é, eu acho que o que me ajudou a evoluir como ser humano, né? Foi a questão da paciência, porque eu ainda tô longe de ser perfeito, acho que eu devo estar 20% e loading, né? 20%, mas eu era 0% paciência e hoje, pô, já tô em 20, então, quer dizer, alguma coisa melhorou, né? E com certeza eu vou conseguir melhorar muito mais. Mas é impressionante, né, o que eles vêm trazer pra gente, né, de coisas diferentes. E, bom, eu só tenho um filho e é o Léo, né? Eu não sei. Mas e você, Marcelo, fala dos dois, né? Porque você tem dois moleques ainda, né? Como é Eles são, que. eles, Pode eles falar. têm uma diferença de idade baixa, né? 1 ano e 8 meses, então acaba que eu acho que só ratificando aí o que vocês todos falaram, paciência, eu acho que é um ponto que a gente acaba tendo faculdade, né? Eu também eu tenho feedbacks muito interessantes de colegas meus que falam que eu mudei muito, né? E que não me reconhecem, apesar de que às vezes ainda há alguns rompantes aí que a gente acaba tendo, mas paciência é o fato que eu acho que para todos é importante, e a gente acaba desenvolvendo. Mas por que eu falei da diferença entre idades, né? Como é uma diferença curta, eu acredito que eu acabei, pelo fato de ter desenvolvido essa paciência pelo Tutu, achando maneiras de conviver com também a educação do Bernardo. Então, logo no início da infância do Bernardo, que o Tutu ainda era muito criança, talvez até antes da gente começar a suspeitar de alguma coisa, eu percebo que eu tinha tratativas diferentes com o Bernardo do que eu tenho hoje. Até em termos do que o pessoal chama de educação positiva hoje, mas mais sem dourar a pílula, mais no sentido de que você acaba sendo mais compreensivo, mas não permissivo, no caso do Bernardo, né? Já para o Tutu, ainda a gente está numa fase que a gente está se adaptando. Pelo fato dele não ser verbal, às vezes eu, particularmente no caso do Tutu, ainda vejo muito, sendo muito válido estimular e trazer um estímulo positivo, mesmo nos momentos onde ele está tendo um comportamento, vamos falar assim, reativo, porque a gente, quando ele era muito pequeno, ele era sem ação, sem motivação. Então, eu, principalmente falando de mim, nem de mim e da Jane, eu tento sempre puxar muito dele o interesse em fazer algo. O que eu sei, não tô, até para quem for ver esse podcast, isso daqui não siga o que eu estou falando em casa, porque pode ser que eu esteja fazendo errado, porque às vezes a gente tem que dar o ócio para a criança, tem que deixar a criança se desenvolver sozinha, como o Bruno falou. E eu, infelizmente, eu ainda sou um cara que sempre estou me preocupado vamos dar uma atenção, vamos fazer alguma coisa diferente para ver se estimula ele e ele
quando a gente consegue retirar a tela, não estar em tela e estar fazendo algo, né? E isso remete a outra coisa, a questão de como é que é a palavra bonita que o pessoal fala? Presumir capacidades. Eu acho que é esse o termo que o pessoal usa. Mas eu acho que é mais no sentido de que, para uma criança que tinha muita dificuldade em interesse em qualquer coisa, que até os 3 anos, você colocava ele na frente de um brinquedo, não ia, você tentava trocar, não ia. Então, assim, é sempre nesse sentido que eu vejo que essa relação com o Tutu me faz extrapolar para outras relações que eu tenho, seja com o Bernardo como filho, ou mesmo com a Giane, com familiares, colegas, no sentido de ter paciência e também presumir capacidades. Presumir capacidades, às vezes, não que a pessoa não tenha uma capacidade, mas presumir que, olha, sempre vai sair alguma coisa melhor da interação entre nós. Entendeu? Pô, que legal, hein, cara? Isso. Ó, gente, já estourou o nosso tempo aí que eu tinha prometido para vocês. E eu acho que a gente daria para a gente ficar mais umas 4 horas aqui, só com os temas que eu levantei antes da gente começar, né? Mas eu acho que foi ótimo, assim. Queria só pedir para vocês deixar uma mensagem final aí, porque o episódio vai ao ar mesmo no Dia dos Pais, né? No domingo ou na segunda-feira do Dia dos Pais. Então, deixar uma mensagem final de cada um e já agradecer, assim, de coração vocês terem participado, porque é muito importante a gente conseguir compartilhar isso e que essa mensagem consiga chegar a mais pais aí, principalmente aos pais que estão se afastando da família, para mostrar a importância do pai nesse processo todo, né? Porque se já é difícil em dois, e nós todos aqui passamos isso em dois, o pai e a mãe, com algumas ajudas externas ainda, imagina você fazer isso tudo sozinho, né? Você deixar a mãe sozinha cuidando, ou no caso, a mãe deixar o pai sozinho cuidando, que talvez deva ter um caso a cada 1 milhão, mas pode existir um caso assim. Então, deixar uma mensagem final e aí, mais uma vez, agradecer aí a participação de vocês. Podemos começar com Moisés, então vamos na ordem aí. A gente começa pelo Bruno, que é o cara do marketing, é o cara bom de Não, deixa ele mensagem. pelo final, eu quero ele pro final. Para ele deixar Tá aquela bom. mensagem, Vocês estão aquela elevando a mensagem expectativa. emocional. Vocês estão elevando a expectativa, hein, É gente? nada. Bruno, aquela mensagem final para o marketing mesmo, para puxar o pessoal. Para amarrar, né? Para amarrar o Para assunto, amarrar né? tudo. Vamos lá, Moisés. Ó, eu vou chover no molhado, né? Assim, essa iniciativa, quando eu te falei desde o começo, é muito legal, porque não tem um caminho para as pessoas buscarem no começo. Cada um tem uma experiência triste de buscar diagnóstico, então o projeto é muito legal, essa iniciativa dos pais, e conversar com os médicos, e dar opções, é muito legal. Assim, espero que continue por muitas e muitas temporadas. Dá trabalho fazer, eu sei. A recompensa é nenhuma financeira, é mais só trabalho. Mas espero que você continue com esse projeto bem legal, assim. E para os falar de pai, assim, né? Ninguém espera ter um filho dentro do espectro autista. Ninguém espera. Ninguém, é meu sonho é esse. Não tem. Mas quando a gente tem na realidade, é uma experiência muito diferente, engrandecedora mesmo, né? Enriquecedora para a família, que a gente muda também. A gente muda. Você teve paciente, está tentando ter paciência, eu estou no mesmo caminho. A gente vê o mundo de uma maneira diferente. Ter uma pessoa ao lado certo é muito bom. Eu falo com a Estela que casamento é um jogo, né? Alguém precisa ganhar, alguém precisa perder. Eu ganhei, eu casei muito bem. Ela casou mal, ela perdeu. Nós vamos da próxima vez. Mas se ter uma parceria, se ter uma família para apoiar nesse momento é muito legal. É muito bom quem tem. E se tem algum pai vendo isso aqui no caminho, abandonou, ou desistiu, ou achou que não era o que queria, dá tempo de voltar ainda e ver Fazer a que diferença, né? dá para fazer a diferença na vida do filho, e é o filho, e vai fazer falta esse abandono. Dá para voltar, dá para continuar a estrada, porque é uma estrada longa, é uma estrada complicada, mas tem suas recompensas, tem seus momentos. E logo Eles a vida, ensinam muito mais a gente do que a gente a eles, né? sim. Isso é uma máxima de qualquer filho, né? Que Isso é uma sempre máxima, fala. Eles ensinam exatamente. muito para a gente. E Você sobre aprende o a valorar as coisas, a dar valor ao que realmente importa. E e assim, sobre longa o, vida desse projeto, viu?
E sobre o podcast, a recompensa pode não ser financeira, mas é um aprendizado absurdo. Dá muito trabalho, né? O Marcelo também sabe aí, porque a Giane às vezes passa um tempo aí fazendo essas coisas. Agora a gente está no caminho da segunda temporada, né? Então dá trabalho, mas a recompensa é esse aprendizado e poder ajudar, né? Acho que essa é a Se questão. conseguir ajudar Marcelo, se é, conseguir ajudar uma pessoa, se conseguir ajudar uma pessoa no caminho, já valeu já conseguimos, já já o nosso valeu, né? objetivo. E eu No sei que já primeiro, ajudou, eu sei é, que no, já no, ajudou várias pessoas. Então, no primeiro recompensa é episódio a essa, gente né? ajudou, né? E aí eu falei assim, bom, pronto, nosso objetivo está cumprido, não precisa mais gravar. Falei, já era, o objetivo era ajudar uma pessoa, né? Então já ajudamos, não precisa mais gravar nada. Marcelo, vamos lá, uma mensagenzinha final aí pra gente. Ô, Vinícius, só agradecer, eu acho que como pai, a gente viu aqui que todos temos certa dificuldade em trocar, alguns mais, outros menos, e é importante para os pais, falando dos pais, a figura masculina, mas como pais genitores, né, mãe e pai, também é importante esse trabalho que você e a Jenny vem fazendo, porque dissemina informação. E isso, no nosso universo do autismo, ainda é um negócio que a gente percebe que muitas vezes você vai para um lado, você ouve um monte de coisa, daí você vai para o outro lado, você ouve um monte de coisa, e daí você fala, mas, putz, como eu queria que a gente tivesse o protocolo padrão e que fosse funcionar e que é isso que a gente precisasse. E eu já sei que a gente não tem esse protocolo padrão, mas vocês fazendo esse tipo de disseminação de informação ajuda muito a gente, as pessoas que estão começando nesse universo, a saberem para onde ir, entendeu? Tanto pelas pessoas que participam aqui, que vocês trazem muitas pessoas com conhecimento, né, terapeutas, especialistas, como eventualmente entrando em contato com os pais que também acabam virando semi-especialistas no assunto, né? É, E só para finalizar e deixar o Bruno fechar com chave de ouro aí, é. a gente tem sim que dar graças a Deus pelos filhos que nós temos, Temos. porque eu falo por mim, a melhor coisa da minha vida é estar com eles, é estar com a família. E eu acho que seja o meu filho que está no espectro, seja o meu filho que não está no espectro, é o que vale para a nossa vida. É, exatamente. Maravilha. Obrigado, hein? Bruno, vamos lá. Agora empacota aí. Brincadeira, brincadeira. Pode ir. É, mas acho que é isso. A gente aproveitar esse espaço e agradecer, né, a oportunidade e parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. Eu acho que a informação é super importante. A gente aqui, os quatro, já estamos aí um pouquinho mais adiantado na jornada do conhecimento sobre a paternidade atípica. Muita gente está se descobrindo aí agora, está começando a ter diagnóstico, indícios e tudo mais, e ter esse espaço aqui para poder também se aprofundar um pouco mais, virar esse ser um especialista aí que o Marcelo falou, porque acho que é isso, a gente começa a pesquisar, a estudar tanto, então quanto mais canais e troca de informação a gente tiver, melhor. Então acho que esse que é o grande objetivo. E a gente aqui, enquanto pais, acho que a gente vai se apoiando de alguma forma e acho que esse é um canal que permite esse tipo de coisa, esse tipo de troca. E aí eu queria só então fechar aqui, desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, porque afinal de contas o podcast vai para o ar aí na semana do Dia dos Pais. E, e dizer para a gente, enfim, não desistir, investir, se dedicar, cuidar das crianças, porque no final, com certeza, a recompensa vem. Né? E aí hoje eu vejo a recompensa já está aqui todos os dias, acordar ao lado do meu filho, ganhar um abraço, ganhar um beijo, por mais que as interações sociais não sejam as mais assíduas, mas elas estão lá. E aí acho que esse é um ponto que eu fui aprendendo também a entender. Nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, todo esse amor, toda essa relação que a gente vai construindo. E é isso, sou muito grato pela oportunidade de ser pai do meu filho. Então, é isso, desejar Feliz Dia dos Pais novamente e agradecer. Muito obrigado pelo espaço.
É isso aí, gente. Obrigado mesmo. O que o Bruno falou é realmente até emociona mesmo, porque a gente tem que se dedicar a eles e a recompensa é ter isso, esse abraço, esse beijo, esse carinho e nossos filhos são maravilhosos. Então, desejar a todos aí um ótimo Dia dos Pais aí para quem estiver assistindo, os pais que estiverem assistindo e agradecer pela audiência e mais uma vez aí agradecer a presença de todos vocês. Quem sabe a gente marca um outro papo mais para frente. Abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.